Questão 6, CMRJ, prova 2022, sexto ano. Por conta de seus poderes, o Aquaman, famoso super-herói dos mares, não pode ser um dos atletas das Olimpíadas de Tóquio. Então ele decidiu usar o tempo livre para treinar mergulho nas profundezas. A tabela a seguir mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico em determinada época do ano ao nível do Equador em função da profundidade. Aqui então, ó, a gente tem profundidade aqui, né? Na superfície 28 graus, 100 metros para baixo 22 graus, 400 metros 12 graus e pelo que a gente entende aqui ela vai diminuindo conforme vai afundando, né? Ó, 3.500 metros aqui, né, no ponto E, 4,3 graus, beleza? A temperatura de um ser humano comum costuma variar entre 36,1 graus e 37,2 graus, mas o corpo do Aquaman possui temperatura 78% menor que a média aritmética entre os extremos da temperatura de um ser humano comum. Desse modo, a que profundidade ele precisa mergulhar para que a temperatura de seu corpo e a da água tenham valores o mais aproximado possível? Aqui então a gente tem as alternativas, né? O que o problema está pedindo aqui então, pessoal? Ele quer saber, né, qual é a temperatura aí do corpo do Aquaman, certo? Qual vai ser a temperatura do corpo dele que vai coincidir com uma dessas temperaturas aqui e pergunta, né, qual vai ser então as temperaturas, A, B, C, D ou E, tá bom? Galera, então vamos lá. Qual é a dica que o problema dá para isso, né? Ele fala aqui, né, que a temperatura do corpo dele possui aproximadamente 78%, né? Ela é 78% menor que a média aritmética desses valores aqui. Galera, e daí, claro, né? A primeira coisa que eu teria que fazer, então, seria calcular a média aritmética disso aqui, certo? O que é a média aritmética? Soma e divide pelo número de termos. No caso, teria que somar 36,1 com 37,2 e dividir por 2. Só que aqui a gente vai usar conceito, e galera, a gente vai chunchar tanto essa questão aqui, mas chunchar na malandragem para ganhar tempo, tá? Que a gente não vai precisar fazer conta. Vou mostrar para vocês como, olha só. Galera, conceito de média aritmética entre dois números aqui, né? Se eu tenho só dois, a média aritmética vai ser o número que vai estar exatamente na metade deles, bem no meio, ali no ponto médio, tá? Esse é o conceito de média aritmética. Então, ó, se eu pensar aqui 36,1 e 37,2, galera, se eu arredondasse aqui para... Assim, arredondasse não, né? Mas considerasse esses números aqui sem a vírgula, isso aqui seria simplesmente 361, né? E 372. Ó, só estou ignorando a vírgula aqui para ficar mais fácil a gente pensar. Se eu pensar nesses dois caras, pessoal, quem seria o cara que estaria exatamente na metade deles aqui? Bom, na metade, pensando inteiro, não tem, né? Seria um número 0,5 aqui. Mas se eu pensar no 367, galera, olha só. Daqui do 361 para chegar no 367 tem 6 unidades. E daqui do 367 aqui para o 362 tem 5 unidades, né? De modo que quem estaria exatamente na metade seria o 366,5, tá? Mas eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar com o 367 aqui mesmo, que pra gente é suficiente. E vejam, se aqui seria o 367, aqui em cima seria o 36,7. Aí você pode falar, mas professor, aí você está errando, porque teria que ser, na verdade, então, né, 366,65. Mas eu estou arredondando, galera. E por que eu posso fazer esses arredondamentos? Porque eu estou vendo aqui pelas alternativas, observem que elas estão consideravelmente distantes uma das outras, né? Então, se eu chegar num valor aproximado, eu não vou chegar a perder o problema ou errar o problema por causa disso, desde que eu tenha consciência dos arredondamentos que eu estou fazendo, né? Então, tá tranquilo fazer esse arredondamento aqui, tá bom? Então, vejam, né? Eu vou considerar aqui, né, arredondando-se aí a minha média aritmética como sendo 36,7, beleza? E agora vejam só. Aqui o problema ainda fala, né? Mas o corpo do Aquaman possui temperatura 78% menor que a média aritmética entre os extremos. Só que agora, olha só, mais uma malandragem que mais um bizu. Galera, 78% menor do que a média, né? Eu teria que calcular esse 78%, certo? E subtrair ali do valor. Só que eu também posso pensar da seguinte maneira, né? Se a temperatura dele aqui, né, é 78% menor, então significa que o restante, o complemento desse 78% que falta para 100% é a temperatura do corpo dele, né? Porque se é 78% menor, então significa que equivale a 22%. É o que falta do 78 para chegar no 100, né? Em outras palavras, o que está escrito aqui, ó, é 22% dessa média, né? Ó, 22% da média. Então, o que eu tenho que fazer aqui, galera, seria simplesmente fazer o quê? É calcular 22% de... Ó, calcular 22% de esse valor aqui que é 36,7. Mas agora eu vou ser mais malaco, ainda vou ser mais malandro, tá bom, pessoal? Eu vou arredondar ainda esse 22% para 20%, tá? 20%. E 20% a gente bem sabe que é 1/5. Mas, professor, aí você vai errar. Não vou não, galera. Já vai pensar, eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia, tá? E 1/5 aqui, né, que é a fração irredutível, né? Lembre-se que 20% aí é uma porcentagem notável, né, que pode ser escrita como 20%. Eu tô arredondando para 1/5 aqui, pessoal. Desculpa, eu tô arredondando para 20% porque é uma porcentagem fácil que a gente consegue, que a gente vai conseguir com mais um chunchuzinho calcular de cabeça ainda, tá bom? Então, aqui no caso eu teria que fazer o quê? Palavrinha D é vezes, né? Eu teria que fazer simplesmente 36,7 vezes 1/5.
considerando aqui que eu arredondei, né? Só que agora pensa aqui um pouquinho comigo, pessoal. Olha só. Aqui eu tenho que fazer 36,7 vezes 1/5, certo? Agora vamos pensar um pouco. Vezes 1/5 é só pegar esse cara e dividir por 5. 36,7 eu teria que fazer a conta aqui, né? Dividir por 5. Mas não vou fazer não, quer ver só? Se fosse 35 dividido por 5, que é um pouco menor, né? 35 dividido por 5 daria 7. Mas pensa um pouquinho comigo. 36,7 é um pouquinho maior do que 35. Né? Então, isso aqui vai dar um pouquinho maior do que 7, ó. Eu vou colocar aqui, ó, isso aqui seria aproximadamente, isso aqui significa aproximadamente, tá, galera? Seria aproximadamente 7, mas só que teria que ser, né, um pouco maior, tá bom? Um pouco maior. Aí, claro, um pouquinho maior, mas ainda não chegaria a 8, porque 36,7 é só um pouquinho maior do que 35. Olha o chunchuzinho que eu estou fazendo, né? E mais um detalhe, lembrem-se, pessoal, que eu arredondei o 22% para 20%, que é um pouquinho a menos, né? Então, além disso, essa fração aqui, na verdade, né, ela teria que ser uma fração um pouquinho maior. O resultado aqui ele teria ainda que ser mais um pouquinho maior do que 7, por conta aqui, né, que eu peguei o 22% e reduzi ele para 20%. Deixei ele um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor aqui, tá bom? Ou seja, tem dois carinhas que vão estar levando esse 7 um pouquinho para cima, mas não muito, um pouco para cima, né? E agora pensa comigo, bom, um pouquinho maior do que 7, dá uma olhada nas alternativas aqui. Só tem uma que bate, né, galera? É 8 aqui, né? E aqui a gente consegue matar o problema meio que só na malandragem, sem fazer conta, né? Claro, a gente tem que ter consciência ali das aproximações que a gente está fazendo, né? Mas com um pouquinho de treino, né? Isso aqui acaba ficando aí fluente para vocês, tá bom? Então aqui, né, é o D, né? Ele teria que descer aqui 1.100 metros para fazer com que a temperatura dele aqui ficasse a mais próxima possível de 8 graus. Claro, se vocês fizessem os cálculos ali bem precisos, trabalhasse ali com 22%, trabalhasse ali com a média aritmética perfeita, você chegaria a um número mais próximo ainda, né? Mas não tem problema. O problema aqui até falou em aproximação, né? O mais aproximado possível. Então a gente sabe ali que vai estar ali na parte D, né? Na profundidade D aqui, tá bom? D aqui, então, é a resposta, a alternativa correta, portanto, pra gente de letra D.